Seção 5. Usos rurais. A categoria rural está contida no grupo 9 e se subdivide em 7 grupos de atividade. Rural 1, que é agricultura, compreendendo as atividades de cultivo com a produção de alimentos e de outros produtos vegetais. Rural 2, que é a pecuária, compreendendo as atividades de criação e tratamento de animais. Rural 3, que é a silvicultura, compreendendo as atividades ligadas ao cultivo de árvores e florestas. Rural 4, aquicultura, compreendendo o cultivo animal em meio aquático, tal como o cultivo de peixes, crustáceos, rãs e outros. Rural 5, que é a recreação e turismo, compreendendo as atividades desenvolvidas no meio rural e vinculadas às funções rurais, comprometidas com a produção agro-silvopastoril, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade e contribuindo para a sua manutenção, tais como atividades realizadas com a utilização de animais, hospedagem, alimentação, recepção à visitação de propriedades rurais, entretenimento e atividades pedagógicas não seriadas e vinculadas ao contexto rural e outras atividades complementares às acima listadas, desde que atendam aos mesmos critérios. Rural 6. Comércio e serviço rural, compreendendo atividades de comércio varejista e serviços de primeira necessidade à população da zona rural, e o comércio varejista vinculado aos demais usos rurais. Rural 7. Agroindústria artesanal, compreendendo atividades que atuem na produção artesanal de produtos de origem agro-silvopastoril, de forma individual ou coletiva, e se enquadrem como indústria de baixo potencial poluidor ou fabricação artesanal de bebidas alcoólicas ou fabricação de produtos e subprodutos de carne. Parágrafo 1º. Para a implantação dos usos rurais, deverão ser ouvidas as unidades de gestão de planejamento urbano e meio ambiente e do agronegócio, abastecimento e turismo, a fim de garantir a ambiência rural e a preservação dos recursos naturais. Parágrafo 2º. Para o desenvolvimento de atividades enquadradas nas categorias Rural 4, Rural 5, 6 e 7, deve-se comprovar sua associação ao grupo agro-silvopastoril e ou a efetiva preservação de 80% da mata nativa na propriedade. Parágrafo 3º. É permitida a recuperação e compensação ambiental na zona de proteção hídrica e desenvolvimento rural e na zona de proteção da Serra dos Cristais, independentemente da classificação viária. Parágrafo 4º. Não será permitida a atividade de pesqueiro nas áreas objetos da Lei 2.405 de 1980. Agora, seção 6. Extração mineral. A categoria extração mineral está contida no grupo 10 e se subdivide em 3 grupos de atividade. Extração 1, que é para água. Extração 2, que é para areia, cascalho, argila e pedra. Extração 3, para folhilho argiloso. Parágrafo 1º. As atividades minerais, para serem realizadas, deverão possuir documento que autorize a exploração mineral, emitido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ou pela Agência Nacional de Mineração, além da autorização do município. Parágrafo 2º. Serão permitidas novas extrações de areia, cascalho e argila ao longo da margem do rio Jundiaí, a jusante da rodovia Anhanguera. Parágrafo 3º. Não serão permitidas novas poligonais para extração de argila vermelha e folhilho argiloso na bacia do rio Jundiaí Mirim.
Seção 7. Atividades de economia criativa. São consideradas atividades de economia criativa aquelas que abrangem os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários, tais como arquitetura e design, artes performáticas visuais, plásticas e escrita, audiovisual, edição e impressão, ensino e cultura, entretenimento, gastronomia, informática, patrimônio histórico, pesquisa e desenvolvimento, publicidade e propaganda e turismo. Parágrafo 1º. As atividades passíveis de enquadramento como economia criativa e seus respectivos códigos são apresentados no quadro 2 do anexo 2 desta lei. Parágrafo 2º. Caberá à Unidade de Gestão de Cultura, em conjunto com a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e com a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a criação de uma certificação para caracterizar as empresas criativas no município de Jundiaí e os incentivos a serem concedidos no prazo de até 12 meses a partir da publicação dessa lei. Seção 8. Do porte das atividades. As atividades urbanas e rurais instaladas no município são classificadas nas seguintes categorias de porte. 1. Até 50 metros quadrados ou 20% da área construída, o que for maior, na própria moradia do empreendedor. 2. Até 300 metros quadrados de moradia. 3. Até 750 metros quadrados de moradia. 4. Até 1.500 metros quadrados de moradia. 5. Até 3.000 metros quadrados de área construída. 6. Porte livre, sujeito aos parâmetros urbanísticos da via e da zona de uso do solo. Parágrafo único. Nas edificações existentes ou com projeto aprovado até a data da entrada em vigor desta lei, o porte dos usos permitidos ou tolerados não será inferior à área construída do terreno. Artigo 247. Será permitida a combinação de atividades de mesma categoria ou a instalação de mais de uma categoria ou subcategoria de uso no mesmo imóvel ou edificação, desde que sejam respeitados os portes individuais para as respectivas categorias de atividade, ou também, a soma do porte de todas as atividades pretendidas não ultrapasse o maior porte previsto para a via e a zona de uso do solo em que o imóvel estiver inserido, conforme o quadro 1 do anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Será permitido o aumento do porte previsto no quadro 1 do anexo 2, desde que seja possível realizar o desdobro do imóvel nos termos desta lei, de forma que a cada novo lote que poderia ser gerado corresponda ao acréscimo do porte equivalente para a via e zona em que ele estiver inserido. Parágrafo 2º. Nas vias de circulação, a condição prevista no parágrafo 1º poderá ser aplicada somente até o dobro do porte especificado. Vou estar encerrando o vídeo por aqui.